Cultivo Online, capítulo 1272. Tribulação Celestial. 1272 Tribulação Celestial. S. Sênior, há algo que você possa fazer? Feng Yuxiang olhou para ele em busca de ajuda. Como este foi seu primeiro encontro com a tribulação celestial, era natural que ela agisse nervosa. Dong Ye suspirou. Existe, mas não existe ao mesmo tempo. Eu poderia eliminar a tribulação celestial para você desta vez, mas ela eventualmente retornará no futuro e será muito mais poderosa naquele momento. Portanto, você só pode enfrentá-la. E ele continuou. Não se preocupe, seu crime não foi tão ruim. A tribulação celestial não vai te matar, mas vai doer um pouco. Temos que enfrentar isso. Feng Yuxiang engoliu em seco nervosamente. N, não se preocupe. Eu li histórias de pessoas que usam tribulações celestiais para temperar seus próprios corpos. Não pode ser tão ruim assim. Shimai lhe disse, tentando se consolar. Dong Ye então disse. A tribulação celestial está prestes a começar. Vocês devem se distanciar um do outro para não dificultarem as coisas um para o outro. Eu cuidarei de vocês para que não moram. Eles se sentiram muito mais à vontade depois de ouvir as palavras de Dong Ye. Um momento depois, eles começaram a voar para longe um do outro até ficarem a pelo menos 80 quilômetros de distância. O céu acima deles pareceu normal por alguns momentos, quase como se tivessem escapado da tribulação celestial. No entanto, escurecia novamente depois de algum tempo, com pequenas cobras azuis dançando ao redor das nuvens. Da próxima vez que eu ver aquele maluco, com certeza farei com que ele pague por isso. Feng Yuxiang cerrou os dentes enquanto se preparava para enfrentar a tribulação celestial. Ela se sentou e fechou os olhos, claramente sua mente. Embora esta possa ser a primeira vez que ela é confrontada por uma tribulação celestial, esta não foi a primeira vez que ela viu uma. Nos céus superiores, as tribulações celestiais ocorrem quase diariamente, então ela testemunhou uma boa quantidade de pessoas lutando contra elas. Muitas pessoas morreram antes da tribulação celestial, mas algumas pessoas conseguiram escapar e, assim como Shimai lhe havia dito, alguns até os usaram como método de temperamento corporal. Aqueles que confrontaram imprudentemente a tribulação celestial pereceram enquanto aqueles que permaneceram calmos e permitiram que a tribulação celestial os atingisse conseguiram sobreviver. Feng Yuxiang disse para si mesma. Eventualmente, em meio aos céus escurecidos, um relâmpago poderoso e espesso desceu sobre Feng Yuxiang. Bum! Em um instante, o solo ao redor de Feng Yuxiang ficou totalmente carbonizado e parecia que uma bomba havia sido lançada em sua área, com vários quilômetros de terra ao seu redor sendo afetados pela tribulação celestial. Feng Yuxiang, que usou a maior parte de sua energia espiritual para bloquear a tribulação celestial logo antes de atingi-la, conseguiu sobreviver, mas todo o seu corpo estava pingando sangue. Eu consegui sobreviver, ela suspirou interiormente, sentindo-se um pouco aliviada. No entanto, seu desespero cresceu quando ela percebeu que as nuvens negras acima dela não haviam se dissipado, e até parecia que estava se preparando para um segundo ataque. O número de greves correspondeu à gravidade do crime, sendo 3 greves o mais comum. Alguns momentos depois, um segundo raio desceu sobre Feng Yuxiang. A destruição causada pelo segundo ataque foi ainda mais devastadora que o primeiro, já que a tribulação celestial só se torna mais poderosa a cada ataque. Quando atingida pela segunda tribulação celestial, a vida de Feng Yuxiang passou diante de seus olhos por um breve momento, relembrando todo o tempo que passou com Yuan e os outros, embora tenha sido apenas uma pequena parte de sua experiência. Quando o segundo ataque chegou ao fim, Feng Yuxiang já havia esgotado toda a sua energia espiritual, deixando-a completamente vulnerável ao ataque final e mais poderoso. Enquanto a tribulação celestial reunia energia para o terceiro ataque, Feng Yuxiang deitou-se no chão e olhou para os céus com um olhar vazio no rosto. Ah, eu posso realmente morrer aqui hoje? Me desculpe, jovem mestre, Feng Yuxiang murmurou quando o terceiro ataque desceu sobre ela um momento depois. Enquanto isso, Shimai lhe voltou para Dong Ye após sua tribulação celestial. Sua aparência parecia muito melhor do que a de Feng Yuxiang após seu primeiro ataque, quase como se ela nem tivesse experimentado a tribulação celestial. A tribulação celestial não foi tão ruim. Eu esperava muito pior. Shimai lhe riu alegremente e continuou. Eu entendo porque algumas pessoas o usam para treinar seus corpos agora. Eu podia sentir meu corpo mais forte do que era antes da tribulação celestial. Ela então perguntou. Sênior, onde está Feng Yuxiang? Sua tribulação celestial deve terminar em breve, disse ele. Após alguns minutos de silêncio, ele falou novamente. Siga-me. Shimai lhe acenou com a cabeça e seguiu até onde Feng Yuxiang confrontou sua tribulação celestial. Quando eles chegaram, os olhos de Shimai lhe se arregalaram em choque enquanto ela contemplava a devastação que excedia em muito o que ela havia experimentado. O que em nome dos céus aconteceu aqui? Isso foi causado pela tribulação celestial? Shimai lhe virou-se para olhar para Dong Ye em busca de respostas. Ele assentiu e explicou. A força da tribulação celestial depende de 2 fatores principais: a gravidade de sua transgressão e sua força pessoal. Você pode ser um imperador espiritual, mas a verdadeira força de Feng Yuxiang é muito mais forte. Daí a diferença entre sua tribulação celestial.
Espere, mas isso só se ela tiver sua força original, certo? Não há como ela ter suportado uma tribulação celestial tão poderosa com sua destreza atual por causa da maldição. Infelizmente, os céus não levam em conta esses pequenos detalhes. Dong Ye suspirou. E então o que aconteceu com ela? Não me diga que ela morreu? Não consigo sentir a presença dela. Shimaili começou a entrar em pânico ao perceber isso. Ela não está morta, mas... Dong Ye apontou para um objeto caído no chão no epicentro da devastação. O que é aquilo? Shimaili olhou para o objeto oval à distância com uma expressão profundamente confusa no rosto. O objeto era vermelho e coberto de símbolos dourados. Tinha o tamanho de uma melancia. Mas o mais importante era o seu formato, pois tinha o formato de um ovo. Você está tentando me dizer que é Feng Yuxiang? Como? Shimaili exclamou um momento depois. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.